Amém, graças a Deus, estamos de volta por aqui pelo nosso canal do YouTube, Eliakim Cordeiro, para mais um vídeo, em nome de Jesus, amém? Vou iniciar uma série de vídeos falando sobre as doutrinas da teologia, amém? Teologia sistemática, essa é a nossa primeira aula, a doutrina de teologia, ou como queiram, teologia própria, ou ainda, como está sendo usado nos nossos dias, teontologia. Amém? Mas alguns gostam de simplificar e utilizar somente o termo teologia. Teó de Deus, teós, e logia de doutrina ou ensino. Amém? Esse aqui é o índice. Nós temos vou colocar aqui mais, aumentar mais para que os amados possam ver. Nós temos a introdução, a existência de Deus, Deus e a criação, a natureza de Deus, a personalidade de Deus, a divindade de Deus, os atributos naturais de Deus, os atributos morais de Deus, os nomes de Deus, a Santíssima Trindade, a teofania de Deus, o monoteísmo, o politeísmo, o agnosticismo, o panteísmo, o deísmo, o ateísmo, o materialismo, o Deus verdadeiro que o mundo não conhece, motivos para crer em Deus, a crença universal em Deus, uma revisão geral, exercícios e a bibliografia consultada. Amém? Então vamos aí para a introdução e a primeira aula, que é a existência de Deus. Quem é Deus? O que a Bíblia diz sobre Deus? O que a sociedade diz sobre Deus? O que dizem os cientistas sobre Deus? O que os ateus dizem acerca de Deus? Quais são as provas que Deus existe? Vivemos em um universo cuja imensidão pressupõe ter um Criador poderoso. Universo cuja beleza, o desenho e ordem apontam um sábio legislador. Mas quem fez o Criador? Podemos recuar no tempo, partindo da causa para o efeito, mas não podemos continuar nesse processo de recuo sem reconhecer um ser sempre eterno. Este ser eterno é Deus, o eterno, a causa e a origem de todas as coisas boas que existem. Deus é o centro da vida e de todo o universo. Neste livro estudaremos sobre a existência de Deus e a personalidade deste ser eterno. Não sabemos tudo sobre Deus, mas o pouco que sabemos é suficiente para termos uma fé inabalável neste soberano Deus. Os temas principais que estudaremos sobre Deus são sua existência, sua criação, sua natureza, sua personalidade, sua divindade, seus atributos, seus nomes e etc. Mostraremos algumas seitas errôneas que ensinam doutrinas falsas sobre Deus. Comentaremos sobre a Santa Trindade, sendo Deus Pai a primeira pessoa da Trindade. Estudaremos Deus de Gênesis ao Apocalipse, toda a Bíblia, que é o fato principal da prova do Criador. Outro fato que também tem provado a existência de Deus é a arqueologia. Muitos dos que dizem ateus têm tentado provar que Deus não existe, mas o próprio ateu, quando tenta provar que Deus não existe, está simplesmente provando que Deus existe de fato, porque não se pode contestar algo que não existe. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, Isaías 43, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, Apocalipse 22, versículo 13. A lição de número 1, a existência de Deus. Eu sou o que sou. Êxodo 3, versículo 14, pelo menos é isso que está ou consta nas nossas traduções. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, Isaías 43, 13. A etimologia da palavra, o termo teologia, vem de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logia, que procede de logos, que significa estudo ou tratado. Portanto, a palavra teologia significa estudo ou doutrina de Deus, sua existência.
Deus existe, isto é um fato real, sua existência é algo incontestável. A Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus, mas já no seu início, em seus primeiros versículos, fala sobre Deus como Criador de todas as coisas e sendo o principal personagem em toda a criação do universo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. Deus existe desde a eternidade, Ele é a origem de tudo e de todos. É o maior e soberano, é soberano e governa sobre tudo. Deus existe não porque pensamos ou cremos nele, mas por ser eterno e imutável. A eternidade é um dos seus atributos, mas isto não quer dizer que Deus veio da eternidade, como alguns pensam. A Bíblia nos informa que Deus é o Pai da eternidade. Ele é o Pai de Jesus e Jesus é o Pai da eternidade. Quem crê em Deus não quer provas que Ele existe. Quem crê em Deus não quer provas que Ele existe. Deus sem o homem continua sendo Deus, e o homem sem Deus, o que será? Argumentos que provam a sua existência. Provamos a existência de Deus através de 5 argumentos. O argumento cosmológico, o termo cosmológico vem do grego cosmo, que significa mundo. Este argumento afirma que o universo tem sua causa, ou seja, o seu Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19, versículo 1. Temos o argumento teleológico. Este termo vem do grego teleos, que significa desígnio ou propósito. Este argumento declara que o desígnio evidente no universo aponta para uma mente suprema. Em outras palavras, este argumento localiza a marca de Deus em cada parte do universo, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que nele fiquem inexcusáveis. Romanos 1 e 20. Temos o argumento antropológico. Este termo vem do grego anthropos, que significa homem. Este argumento prova a existência de Deus através da natureza moral e mental do homem, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Atos 17, 28. Temos ainda o argumento histórico. Este fato marcante na história humana que aponta para um ser soberano e real. Exemplos: o dilúvio, o dia longo de Josué, o nascimento de Cristo e etc. Todos estes fatos ficaram conhecidos universalmente. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. E por último temos o argumento teológico. Este argumento prova a existência de Deus através da Bíblia como Criador de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. Sua existência comprovada, corpo, alma e espírito. A própria constituição tríplice do homem prova a existência do seu Criador. Nele existimos. Se Deus não existisse, evidentemente o homem também não existia. O próprio cético ou ateu, quando se propõe a combater a existência divina, está simplesmente provando que Deus existe, pois como se pode combater aquilo que não existe? Prova contemporânea. O próprio testemunho contemporâneo prova também esta realidade no que diz a respeito à existência de Deus. Recentemente, uma pesquisa mostrou que a maioria absoluta das pessoas humanas acredita em Deus. Deus existe. A maioria das respostas foi positiva. 87,3% afirmam sem vacilar. Isto significa que, apesar do materialismo da vida contemporânea, permanece vivo o senso de Deus entre os homens. O universo prova a existência de Deus. Já ouvimos na história antiga que um filósofo grego passou a crer em Deus da seguinte forma: o universo se completa da seguinte forma: o sol para clarear o dia, a lua e as estrelas para a noite, a chuva para o inverno, as nuvens para as chuvas um dia para outro dia. Tudo isto foi observado por aquele filósofo da antiga Grécia. O mesmo concluiu que o universo era movido por inteligência. Um ser todo-poderoso, Deus, move com inteligência e poder a todo o universo. Como um relógio fala da existência e inteligência de um relojoeiro, assim a criação do universo fala da existência de um Criador
Todo-Poderoso. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19 e o versículo de número 1. Essa parte aqui, Deus e a criação, vai ficar para a próxima aula, que é já a segunda aula da matéria de teologia. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor, e até os próximos vídeos. Amém? E graças a Deus.